Então, a aula de hoje, eu vou enfocar esse tópico aqui, trabalho e energia no campo elétrico. Só que antes eu vou fazer um sumário do que a gente viu até agora. O que nós temos são as fontes, que eu vou representar com uma letra grega ρ, né, densidade de cargas. Nós temos o campo elétrico, essas são as quantidades fundamentais, né? E temos o potencial. Essas três quantidades estão relacionadas uma com a outra. Por exemplo, se eu conheço a densidade de carga, eu infiro o campo, né? Eu tenho uma correspondência entre essas duas quantidades, que é a seguinte: eu sei que o campo elétrico, numa posição R, se eu conhecer essa distribuição de cargas aqui, eu escrevo o campo como sendo 1 sobre 4π ε0, a integral de ρ de R' dv' sobre R quadrado, e aqui tem um versor R. Esse R assim é a distância da fonte até o ponto onde se calcula o campo. Agora, pode acontecer de eu conhecer o campo e eu querer a densidade de cargas. Não? Como é que a partir do campo eu descubro a densidade de cargas? Eu tenho a equação de Maxwell, uma das equações de Maxwell, chamada equação de Gauss, que diz que a divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0. Né? Então, daqui para cá eu uso aquela expressão. Eu vou até colocar aqui, talvez, né? E o contrário, eu tenho que ρ, por exemplo... Tá? Então, se eu conheço o campo, eu conheço a divergência do campo e, portanto, eu sei a densidade de cargas. E qual a relação entre campo e potencial? Como é que, se eu conheço o campo elétrico em todo o espaço, como é que eu descubro o potencial? Se eu conheço o campo em todo o espaço, como é que eu infiro o potencial? Uma integral de caminho. Quer dizer, o potencial está relacionado ao campo, o V é igual a menos a integral de E dl, uma integral de caminho. O contrário também é possível. Então, se eu conheço o potencial em todos os pontos do espaço, eu consigo inferir o campo, sabendo que o campo é menos o gradiente do potencial. Como é que, se eu conheço ρ, como é que eu infiro o potencial? Algo parecido com isso aqui, só que agora tem um escalar, né? E é o seguinte: o potencial V de R é igual a 1 sobre 4π ε0, integral de ρ dv sobre R. O contrário, se eu conheço o potencial, como é que eu determino ρ? Eu posso substituir essa expressão aqui, né? Se eu usar além dessa expressão o fato de que o E é igual a menos o gradiente de V, daqui eu concluo que a divergência do gradiente, isso é o laplaciano, que o laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Isso aqui é chamada de equação de Poisson, né? É uma equação de segunda ordem, a derivadas parciais. Então, se eu conheço as fontes, eu resolvo a equação de Poisson e obtenho o potencial. Tá? Agora, além disso, falta um pouco, uma última informação, que são as condições de contorno. Então, deixa eu falar um pouco sobre condições de contorno. Antes disso, deixa eu te dar dois exemplos que você se lembra certamente. Você lembra como é que é o campo de uma esfera oca eletrizada uniformemente em sua superfície? Como é que é o campo dentro? O campo aqui dentro é zero. E o campo aqui fora? Ele é 1 sobre 4π ε0, aí é o que ele falou. Isso aqui se assemelha ao campo de uma carga pontual, né? Q sobre R2 é R. Ele é assim. Repara que eu tenho uma descontinuidade no campo, né? O campo é descontínuo. O campo aqui, se você fizer um gráfico do campo em função da distância, então ele é zero e depois ele assume um valor
e cai com 1 sobre R2. Existe aqui uma descontinuidade que é exatamente devido a uma superfície eletrizada. O que separa essas duas regiões é uma superfície eletrizada, né? Outro exemplo. Então esse aqui é um exemplo 1. Outro exemplo. Você tem aqui uma superfície plana e eletrizada também. Aí nós vimos que se você usar a lei de Gauss, você constrói uma superfície gaussiana, aqui você tem um campo elétrico apontando para cá, e aqui você tem um campo elétrico apontando para cá. Aqui é a superfície, né? Repare que eu tenho uma descontinuidade também, né? Ora o campo aponta para lá, de repente ele inverte o sentido. Esta descontinuidade vem do fato de que eu tenho uma superfície eletrizada. Tá, ok. Vamos agora representar como é que são as condições de contorno que o campo elétrico deve satisfazer sempre que eu tenho mudanças de regiões, por exemplo, como aqui representado ou aqui representado. Então, imagine que eu tenho dois meios. Eu vou chamar isso aqui de meio 1. Isso aqui eu vou chamar de meio 2. Digamos que no meio 1 o campo elétrico seja assim. E no meio 2 o campo elétrico seja assim. Então eu quero saber qual é a condição que o campo deve satisfazer sempre que eu mudo de meio, ou sempre que eu tenho uma mudança de comportamento dele, né? Eu não tenho um comportamento genérico, mas eu tenho que me basear nas leis que a gente aprendeu até agora, que são duas, né? A lei de Gauss, nesse caso, que diz que a divergência de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Essa equação deve ser satisfeita, né? Se eu integrar essa equação, você lembra, né? A integração dessa equação leva a uma equação do tipo fluxo do campo elétrico é igual a carga interna sobre epsilon zero. Então eu vou calcular o fluxo nesta fronteira, exatamente na fronteira. Eu vou pegar aqui uma pastilha, tá? Com uma superfície, por exemplo, A, isso aqui é uma área A, e com uma altura que eu vou chamar de um epsilon. Nesta pastilha deve ser satisfeita a equação, a lei de Gauss. Então, se eu tomar esse epsilon muito pequeno, tendendo a zero, então vou ter basicamente duas superfícies, né? Onde o campo elétrico atravessa a superfície e eu tenho um fluxo nessa superfície que é E1 escalar, essa normal. E o fluxo nesta outra superfície é E2 escalar, essa normal. Então o que vai acontecer? Se eu usar a lei de Gauss, eu vou ter o fluxo total, que é E1 menos E2 escalar N. Aqui eu estou usando que essa normal N2 ela é menos a normal N1. Ela não é externa à superfície, então eu estou usando o fato de que N2 é igual a menos N1. Aqui eu deveria ter escrito assim, E1 escalar N1 mais E2 escalar N2. Isso é o fluxo total, mas como N1 é igual a menos N2, eu posso escrever dessa forma aqui. Isso aqui é o fluxo. Quanto vale o fluxo? É igual a carga interna, vezes a área, né? Vezes a área. Estou chamando de A essa quantidade aqui. Isso deve ser igual a carga interna. Olha só, se eu tiver uma densidade de carga sigma na superfície, e eu chamei de A essa área, que interno vai ser A vezes sigma sobre epsilon zero. Aí eu posso cancelar este cara com este cara, e eu tenho que, ou ainda, E1 escalar N concorda que é a componente normal do campo? Quando você faz a projeção de E1 na direção normal, eu estou pegando a componente normal do campo. Então eu posso escrever isso aqui, E1
componente normal menos E2 componente normal é igual a sigma sobre epsilon zero. O que está escrito aí? Alguém pode ler para mim? Exatamente. A descontinuidade do campo, a componente normal do campo é descontínua. E quanto vale a descontinuidade? Exatamente sigma sobre epsilon zero. Se eu não tiver carga acumulada na superfície, então a componente normal vai ser contínua. Se eu tiver carga na superfície, eu tenho uma descontinuidade. Qual é a outra equação da eletrostática? Além da divergência de E igual a ρ sobre epsilon zero, tem mais uma equação. O rotacional de E é igual a zero. Rotacional de E é igual a zero. Integrar essa equação significa ter a seguinte equação, que a integral de linha de E escalar dl, isso aqui é igual a zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar dois meios separados por uma superfície. Vou chamar isso aqui de meio 1, meio 2. Eu vou ter que desenhar um caminho aqui e impor que a integral de E dl tem que ser igual a zero. Então digamos que aqui o campo valha E1 e aqui o campo vale E2. E aqui eu vou ter um caminho, tudo bem? Então eu vou dizer que isso aqui vale epsilon, isso aqui vale L. A integral de caminho, a contribuição da integral aqui, eu posso decompor o E numa parte tangente e numa parte normal. A parte normal não contribui, não é verdade? Então eu vou ter o seguinte, que E1, componente tangente, tangencial, vezes L, o produto escalar aqui é positivo, não? Aqui o produto escalar é negativo, não é verdade? Então, menos E2, componente tangencial, vezes L, isso aqui tem que ser igual a zero. Já que aqui nas bordas, se eu tomar o limite de epsilon tendendo a zero, eu não tenho contribuição. Portanto, se eu cortar esse cara com este, eu concluo que E1t é igual a E2t. Continuo. A componente paralela à superfície, ou tangente, é contínua sempre. E a componente normal, ela sofre um salto se eu tiver o acúmulo de carga na superfície. Tá? Então essas são as condições de contorno da eletrostática. Tá ok? Então essas aqui são as equações que relacionam campos e fontes e potencial, e aqui as condições de contorno a serem estabelecidas.